Olá, está começando mais um episódio do Hat-Trick, o programa de esporte da TV Santa Maria. Meu nome é Pedro Pereira e hoje vamos falar sobre tudo o que acontece com a dupla Grenal agora após o fim do Brasileirão de 2024. Mas antes, vou apresentar meu querido parceiro Lucas Sena. E aí, Pedro, olá a todos aqueles que estão nos acompanhando. Até que enfim acabou. Esse é o sentimento que fica para o torcedor do Grêmio. Digo, do ano de 2024, que por si só foi muito, muito ruim. Não dá para se dizer uma tragédia, porque podia ter sido pior, mas o sentimento de alívio e de recomeço. O Grêmio começa a dar ares de recomeço e é o que eu desejo para a vida de todos vocês em 2025. Antônio Oliveira hoje não estará conosco mais uma vez, mas ele retorna na semana que vem. Mas Ademir Lima estará nos acompanhando na técnica. Você assiste aos episódios do Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na NET, e no nosso canal no YouTube, youtube.com/@hattrickoficial. @hattrickoficial também é o nosso Instagram. O Grêmio, na última rodada do Campeonato Brasileiro, sofreu uma sonora derrota de 3-0 para o Corinthians, um dos times que se tornou a sensação do campeonato. Embalou 9 jogos sem perder e para muitos conseguiu jogadores ali na seleção do campeonato. Essa derrota, ela retrata o que foi o 2024 do Grêmio? Eu acho que não tanto. Eu acho que empates contra a Juventude retratam mais, porque o Grêmio não deixou de querer em 2024. Não deixou de querer. Mas contra o Corinthians o Grêmio não quis. E não quis porque estava de férias, porque não tinha mais nada para disputar. Tudo bem não querer contra o Corinthians, não ia cair. Se conseguisse, a vaga na Sul-Americana estava praticamente garantida antes da partida. A partida era muito difícil e o Grêmio não tinha responsabilidade nenhuma diante da partida. Eu acho que partidas como a contra o Juventude em casa, que o time precisa vencer um confronto direto, retratam o Grêmio de 2024, por exemplo, de 2 semanas atrás. Que o Grêmio sai na frente, consegue tomar virada do Juventude, toma uns apavoro ainda, e ainda sai com um empate num golpe de sorte, digamos assim. Eu acho que é o ano do Grêmio. O Grêmio teve um começo de ano bom, começou vencendo o Gauchão, se classificou na Libertadores. Após as eliminações é uma queda total de rendimento do Grêmio. O Grêmio é como se tomasse a virada para o Juventude. No final ainda flertou com a zona de rebaixamento, mas conseguiu um alívio contra o São Paulo, que já estava de férias, graças a Deus também, faltando 3 rodadas. Esse jogo contra o Corinthians, o Grêmio sabia que ia ser muito difícil. O time que estava 8 jogos só vencendo é a sensação do futebol brasileiro no momento, junto com o Botafogo e até 2 semanas atrás o Internacional. E então era algo muito difícil, não era tão plausível que o Grêmio vencesse o Corinthians nesse momento. O Grêmio de férias, o Corinthians querendo manter essa boa sequência, era uma partida muito complicada e claro, era mais festiva para o Grêmio por ser a despedida do Jeromel do que uma partida de Campeonato Brasileiro, por exemplo. Sim. Cara, o Internacional que após 16 jogos de invencibilidade encaminhou 3 derrotas nessa reta final. Pepe Roger. Esse é o Pepe Roger. Tu acha que acabou o gás? Enfim, é a mesma ideia também, porque depois que viu que não ia conseguir o título, já não ia dar, e também já estava na fase de grupos da Libertadores, não tinha muito por que se desgastar, enfim. Assim, eu acho que não acabou o gás. Como dizem. Eu acho que ainda vai acabar. É natural dos trabalhos do Pepe Roger, mas a questão é que não acabou agora porque o ano acabou. Talvez se a gente estivesse no meio da temporada, assim, que nem o Botafogo do ano passado, líder, 13 pontos de frente pro Palmeiras, ganhava todos os jogos, perdeu 3 seguidos. Aí tinha acabado a era Pepe Roger. Mas agora acabou o ano, ninguém vai lembrar desses 3 jogos seguidos perdidos ano que vem. A grande verdade é que perde para o Flamengo, perde as chances de ser campeão brasileiro num primeiro tempo horroroso do Inter. No segundo tempo o Inter volta de novo bem, consegue 2 gols, podia até ter empatado a partida, voltou a ser o Inter que a gente tinha visto nas últimas 16 rodadas, mas contra o Botafogo o Inter perde na bola. E perder na bola eu não digo o Inter merecia perder para o Botafogo. Não, o Inter talvez até merecia sorte melhor, foram 16 finalizações contra 1. Mas a questão é, o Botafogo faz um gol e se propõe a se defender. E dentro da proposta do Botafogo, eles fizeram com perfeição. O Inter alçou
mais de 15 bolas para a área do Botafogo e não conseguiu cabecear nenhuma na direção do gol. Então, nesse sentido que eu digo que o Botafogo venceu merecidamente o Inter. Porque, diante da proposta, o Botafogo conseguiu exercer o que queria. E, claro, é o melhor time da América e tudo. Estava cansado 3 dias depois da final do Libertadores. Jogou ao seu modo e ganhou do Inter. Contra o Fortaleza, claro, aí sim eu concordo que o Inter já estava de férias. E o Fortaleza, para se despedir do seu torcedor, que fez uma temporada espetacular junto do clube, fez uma grande partida e principalmente um grande primeiro tempo para amassar o Inter, tal qual o Grêmio foi amassado na Arena. Cara, tu comentou sobre o jogo contra o Botafogo. Com a conquista da Libertadores, a gente naturalmente ouviu várias histórias emocionantes, né? É um clube que ganhou a primeira Libertadores na história. A gente viu histórias de gente de criança, de adulto, de gente mais velha, de idosos, que viu, de gente, inclusive até que já se foi, que não conseguiu ver o Botafogo ganhar a Libertadores. E, enfim, várias histórias chegam com essa conquista, mas trazendo para o nosso contexto. Como tu falou, o Jeromel fez o último jogo, enfim, foram 10 anos no Grêmio. Ele estava na Europa, mas ele chegou um desconhecido. Né? Como mais um zagueiro para grupo. Exato. Mas até no primeiro jogo ele faz um gol contra, se eu não me engano. E no último jogo ele comete um pênalti. Mas ele é um dos maiores ídolos do clube. Meu Deus, tô me ligando. Só para atrapalhar minha linha de raciocínio. Cara, pra ti, como a história se desenrolou depois, ele é a cara da conquista da Libertadores? Ele é o maior ídolo que nasceu nessa época, nessa última época vitoriosa do Grêmio? Cara, eu acho que sem dúvida alguma. O maior ídolo daquela geração. O maior ídolo dessa geração, 2016, 17, 18, 19... É o Jeromel por tudo que ele representa, né? Muito mais do que o jogador espetacular que era o Jeromel, e nessa frase digo tecnicamente que Jeromel foi eleito 3 vezes o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro, apesar do Grêmio não o conquistá-lo. O Jeromel tinha um impacto no time do Grêmio absurdo. Por muitas vezes o Grêmio não tinha boas defesas, volantes que protegiam bem os seus zagueiros, e o Jeromel tinha partidas absurdas. É claro, na época ainda ele e o Kahneman, bem fisicamente, eles compunham uma dupla de zaga espetacular. Os dois literalmente se completavam, e o Grêmio era capaz de parar o Real Madrid se fosse necessário. E inclusive o Jeromel faz uma partidaça contra o Real Madrid em 2017. Mas tirando esses detalhes técnicos, o Jeromel foi um líder, foi um torcedor dentro de campo. Então ele se aproxima muito da torcida. Sempre foi um cara respeitoso, ou seja, nunca foi o cara de arrumar confusão, sempre esteve do lado do clube. Eu acho que, além, claro, de ser o capitão dessas conquistas, então, eu acho que o Jeromel, ele se engrandece muito além da técnica, pelo que ele se tornou como jogador, como parte do clube. Eu vou até além, claro, eu não vi os outros jogar, mas em tamanho de grandeza, eu diria que o Jeromel é o maior zagueiro da história do Grêmio e o maior jogador deste século. Cara, óbvio que o Renato é um patamar quase que inalcançável. Sim. Mas eu ouço de gremistas que consideram pessoalmente, né, o Jeromel até ídolo tanto quanto o Renato. Eu fiz a pergunta porque a gente sabe que o Luan também é um ídolo, é uma cara que ficou muito marcada pela contribuição que ele teve. Até outros jogadores, até o próprio Kahneman, que segue no Grêmio, em princípio, talvez fique para 2025. Mas o Jeromel, ele seguiu jogando até esse ano, que a gente viu que foi uma das carreiras que ele menos teve oportunidade no Grêmio, até pela idade, por tudo. E ainda assim a gente consegue citar jogos que ele salvou o Grêmio. Até naquele próprio jogo da Libertadores, eu não lembro se era o contra o Estudiantes. Sim. Que ele joga com o braço deslocado por minutos. Ele fica com o braço deslocado no meio do jogo. A Batalha de La Plata, o Grêmio precisava vencer. Do empate para se manter vivo, da vitória para ter chances de classificação para a próxima fase, e o Jeromel joga com o braço deslocado. E é muito mais que isso. Eu acho que, cara, o Grêmio caiu para a Série B nesses anos de Jeromel. E mesmo assim ele esteve aqui para reerguer o clube. E ele teve propostas em diferentes anos. Claro. E na época ainda era um zagueiro de elite. Claro, já em decadência, mas ainda um bom zagueiro.
Da mesma forma o Kahneman, e por isso que eu coloco esses dois na frente, até mesmo do Luan, que tecnicamente foi o melhor jogador daquela Libertadores, até na frente de Arthur, que também foi um jogador espetacular naquela Libertadores. Mas desses dois caras especificamente, são caras que se entregavam dentro de campo, se entregaram ao Grêmio. Os dois viveram a Série B, os dois nesse ano de 2024, mesmo já em decadência, o Grêmio não tinha recursos para contratar outro zagueiro. O Jeromel diminui o salário dele e joga mais um ano. O Kahneman, enfim, não precisa nem falar, sempre se doou pelo Grêmio, mas falando de Jeromel, ele sempre se sacrificou muito pelo Grêmio e eu acho que isso torna ele tão grande. Do tamanho do Renato, infelizmente, difícil. As conquistas não permitem, né? Porque, enfim, o Renato é campeão da Libertadores e do Mundial, marcando os 2 gols contra o Hamburgo. Além do mais, voltou depois para ser treinador e o Grêmio conseguiu sair da fila de 15 anos. Então é algo muito, muito difícil de ser alcançado. Mas estava na hora já de parar, né? Ciclo? O Jeromel. Ah, sim. Era melhor para ele, era melhor para o Grêmio. Tecnicamente ele já não conseguia entregar mais. Tecnicamente eu não digo, porque acredito que quem sabe nunca esquece, mas fisicamente ele não conseguia entregar mais para ajudar o Grêmio. A gente conversava há alguns meses sobre... acho que quando o D'Alessandro assumiu esse posto que ele está agora no Inter, se isso não seria bom para o Grêmio também, um ídolo assumir um posto só para ter aquele contato com a torcida. Aí o próprio Antônio falou sobre o Jeromel, né, que é um ídolo dessa nova leva, que tem boa relação com o clube, estava perto de se aposentar, mas o Jeromel mesmo falou que não tem interesse, né, em trabalhar com futebol. Mas eu gosto dessa ideia de um cara que, tipo, é a ponte entre a torcida e o grupo de jogadores, sabe? Eu acho que, querendo ou não, até mesmo o Felipe Luiz foi muito isso no Flamengo. E fez o time engrenar, mesmo sendo o treinador, por exemplo. Mas que tem um cara que consiga fazer essa ponte torcedor-jogador, como fez o D'Alessandro no Inter, e esses times começaram a engrenar, talvez por entrar no vestiário essa consciência da torcida, de o que a torcida está querendo, o que está acontecendo lá fora, como eles estão se sentindo. Então, seria uma boa, mas como tu disse, o Jeromel já declarou que pretende não trabalhar com futebol, pelo menos não por agora, então no momento não acontecerá. E tá tudo bem, o Grêmio vai viver uma fase de reformulação agora e, meu Deus do céu. Ele merece um descanso. Merece. Cara, a gente não tem como esperar o que vai ser do Grêmio em 2025. A gente, mais uma vez, está na mídia, eu vi no GZH, que o Filipão tem o interesse no Filipão para ser o coordenador de futebol. A gente vai falar mais sobre essa reestruturação daqui a pouco. Eu tenho o nome de alguns jogadores, de alguns técnicos que, enfim, estão sendo vinculados ao Grêmio e ao Inter. Mas antes, como que tu avalia a temporada do Grêmio, né? Tu já falou que foi ruim, mas também não foi uma tragédia. Mas, cara, foi campeão gaúcho, conseguiu a vaga para a Sul-Americana, que até muita gente criticou a comemorar essa vaga. Até porque eu sou crítico. Eu sou não acho que tinha que ter comemorado do jeito que foi. Óbvio que não. Porque também... o Grêmio pegar uma vaga na Copa Sul-Americana é obrigação. Vai até o 14º do Campeonato Brasileiro. É menos que o mínimo. É menos que o mínimo, gente. Com esse elenco ainda, é menos que o mínimo. Aí na Copa do Brasil foi eliminado pro Corinthians, foi nas oitavas? Nas oitavas, nas quartas, nos pênaltis. Nas quartas, na Libertadores caiu nas oitavas pro Fluminense. Nos pênaltis também. Fluminense que até a última rodada brigou pelo rebaixamento. E Corinthians que até as últimas 10 rodadas também estava no zona de rebaixamento. Cara, como é que tu define o 2024 também em relação, óbvio, às enchentes e em relação ao que era esperado em 2023, no fim de 2023? Eu acho que o que era esperado de 2023 para 2024 é uma decadência pura do grupo. Porque em 2023 o Grêmio acaba vice-campeão brasileiro, com vaga direta para a Libertadores. Pega um grupo fácil na Libertadores, em teoria, começa o ano campeão gaúcho. Ok. Claro, aí vem as enchentes, que é um grande porém. O Grêmio ficou desabrigado, digamos assim, pulando de estádio em estádio. Esse que é o negócio, né? Não achou uma casa. Jogou em Curitiba, jogou em Caxias. O Grêmio jogou em Cariacica, no Espírito Santo. Que é um episódio bem jogou ruim. Em Criciúma, jogou em Curitiba
e jogou em Caxias do Sul, antes de voltar para a Arena do Grêmio. Além, claro, dos clubes que, como o Botafogo, aceitaram não ter o mando do seu campo, né? Que o Grêmio jogou um jogo em Cariacica e outro no Mané Garrincha. Mas o Grêmio ficou pulando de galho em galho por mais de 2 meses até que conseguisse voltar para a Arena do Grêmio. E quando voltou, ainda com público reduzido por muito tempo, foi ter o público total só em outubro. Então, querendo ou não, é algo que impacta. Eu acho que não a ponto da temporada que o Grêmio fez, mas impacta. O Grêmio, mesmo diante de toda a situação da enchente, fez uma classificação heróica na Libertadores, quando tinha 0 pontos nas 2 primeiras rodadas e precisava vencer ao menos 3 jogos e empatar 1 para classificar para a próxima fase, o que o Grêmio fez, diante de circunstâncias muito complexas, de um aguaçal no Chile, que a bola não corria em campo, o Grêmio venceu o Atipato. Em La Plata, com um jogador a menos e com o Jeromel com uns minutos de braço deslocado, o Grêmio venceu o Estudiantes. Então, assim, diante das circunstâncias, o Grêmio fez um heroísmo na Libertadores. Muito se falava do ser Grêmio naquela época. Tem a imagem monstruosa do Kahneman, todo embarrado no Chile. Então, até ali o Grêmio conseguia dar esses áreas de respiro. O Grêmio, claro, ainda na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, porque por muitas vezes tinha que escolher uma competição ou outra, mas a partir do momento que chega os mata-matas de Copa do Brasil e Copa Libertadores, o Grêmio opta por esses campeonatos e o Renato arma esquemas inadequados para essas partidas. O Grêmio cai dessas competições e aí tem que lidar com um 17º lugar no Campeonato Brasileiro. Consegue se safar ali na antepenúltima rodada, mas se esperava muito mais do Grêmio. Do time que foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro ano passado, que perdeu só o Soares, entre grandes aspas. Se esperava pelo menos um G6, um G8, enfim, uma vaga para a Libertadores do ano que vem, coisa que ficou muito longe de acontecer. O Grêmio não chegou nem perto dessas posições nesse Campeonato Brasileiro, com exceção nas primeiras rodadas, onde não tinha outras competições como Libertadores e Copa do Brasil. Aí sim o Grêmio figurava entre os primeiros colocados, mas depois o Grêmio jogou o campeonato inteiro na parte de baixo da tabela. E isso vai muito... É uma sequência de fatos que levou o Grêmio até ali. A insistência do Renato, a enchente também afeta, muitas coisas levaram o Grêmio até ali, mas não tem como dizer que o Grêmio decepcionou esse ano, muito por causa da enchente. Tu acha que o Renato foi a principal peça que impactou nesse desempenho péssimo do Grêmio? Sim, com certeza. Foi o principal culpado, digamos assim. Porque nas Copas a gente viu um Atlético Mineiro chegar na final da Libertadores e da Copa do Brasil desempenhando um futebol muito raso, muito raso. E também era um dos que podia cair na última rodada. Sim, exatamente. Um futebol muito, muito raso, mas porque tinha bons jogadores e resolviam os seus jogos. Cara, o Grêmio era melhor treinado que o Atlético Mineiro, até mesmo que o Fluminense, por exemplo, na Libertadores. Melhor treinado que o Corinthians. E na época jogava melhor que essas equipes, mas foi mal escalado para esses 2 jogos e o Grêmio acabou sendo eliminado de 2 competições precocemente porque foi mal escalado contra Corinthians e Fluminense em caminhos que eram acessíveis a possíveis títulos na temporada. O Campeonato Brasileiro nesse tempo foi abandonado, o Grêmio ficou para a parte de baixo da tabela e não tinha mais como se recuperar. Mas é claro que a enchente afeta muito, afeta o trabalhar, porque o Grêmio, assim como o Inter, claro, o Inter conseguiu se recuperar bem, mas teve que fazer uma pré-temporada no meio da temporada. Os jogadores perderam ritmo. Muitos fatos influenciaram que o Grêmio ficasse na 14ª posição. Claro que não é só culpa da enchente, eu acho que é muito culpa do Renato, mas eu não tenho como chegar aqui e dizer que não influencia. Influenciou muito, o Grêmio ficou 2 meses e meio sem casa, então o Grêmio acabar em 14º, para mim é decepcionante, mas a gente não pode cravar como decepção diante de tudo que aconteceu. Eu acho que a expectativa colocada no Inter deixa a temporada um pouco mais decepcionante em relação à do Grêmio. E eu vou explicar agora, pelo amor de Deus. Talvez pela ânsia da torcida por um título que é muito maior que a de muitos clubes no Brasil, dos grandes, óbvio. E também pelo investimento feito nesse ano, pela forma que 2024 era tratado, até pelo próprio presidente Alessandro Barcelos, que falava em 38 finais do Campeonato Brasileiro. Enfim, o time do Inter
era com o Super Eduardo Cudê, como também era tratado no início do ano, era um time que era cotado, assim, varrer a Sul-Americana. Tanto que os próprios clubes, até dos outros países da América do Sul, reclamavam. Na minha vez, o Inter tem Arangues, tem Enervalência, tem Borré, Alan Patrick, Rocher. Cara, Mercado, é um baita elenco que no fim ficou em quinto lugar, se eu não me engano, ou quarto lugar. Do brasileiro, quinto lugar do Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana foi eliminado no playoff. Foi eliminado na semifinal do Campeonato Gaúcho. E assim, eu acho que as eliminações do Inter passam muito por questões individuais. A do Gauchão, com certeza. Eu acho que não é mérito do Juventude, que jogou de igual para igual, mas também foram questões individuais, mais especificamente do Maurício, que foi expulso por causa do Nenê, e do Robert Renan, que, enfim, bateu o pênalti de cavadinha. Mas... E a eliminação para o Juventude na Copa do Brasil? E a Copa do Brasil, que também foi complicado. Era um clima de terra arrasada. Como é que tu avalia a temporada do Inter, nos mesmos critérios da... É que assim, o final da temporada é empolgante para a temporada que vem. O Inter conseguiu... A maior sequência de vitórias, de jogos sem perder. Conseguiu uma sequência absurda. Mas se a gente for olhar lá no começo da temporada, quando a gente dizia o que a gente pode esperar? Cara, a gente esperava o Inter campeão da Sul-Americana ou campeão brasileiro. E o torcedor colorado esperava isso. Tinha gente que dizia até os 2 títulos. Porque realmente o Inter contratou para isso. Foi ao mercado para isso. Gastou dinheiro até que não tinha, que trouxe dos direitos do futuro para isso. O Inter investiu muito em 2024. Acabou que caiu na semifinal do estadual para o Juventude, que era bem treinado pelo Roger Machado. Depois cai na Copa do Brasil no primeiro jogo também, treinado por Roger Machado. E aí o Roger vem para o Inter, depois de um tempo começa a pegar o andar da carruagem e o time engrena. O Inter cai na Sul-Americana um jogo também sem Roger Machado. Eu acho que é um jogo sem Roger Machado e o outro com. Isso. Não, acho que é os 2 sem. Não. É os 2 sem e na Copa do Brasil é só um com. Então, o Inter que já havia caído da Sul-Americana pro Rosário Central, que meu Deus do céu, é um time muito, muito, muito inferior ao do Inter. Olhando os times que chegaram na final da Sul-Americana, Racing e Cruzeiro, o Inter é muito superior aos 2. Tu não acha que em algumas dessas eliminações chega uma hora, talvez não pro Juventude, que enfim foi o carrasco do Inter, mesmo sendo inferior, mas no playoff da Sul-Americana, não chega uma hora que os jogadores têm que resolver? Tem que. Independente do técnico. Tem que. E ainda mais contra o Rosário Central, que todo respeito ao Rosário Central, o Inter era muito, 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 muito mais time que o Rosário Central. Tem que se achar uma forma de furar esses bloqueios, é claro, assim que o time mais fraco tiver a vantagem, vai ser uma retranca absurda, que nem foi, e o Rosário Central conseguiu segurar essa vantagem, mas no quesito expectativa da temporada, o Inter decepcionou. Claro, o Inter decepcionou 16 jogos seguidos, 5º lugar no Brasileiro. Uma baita campanha. Mas antes da temporada a gente falava em título. Cara, que quando em não título valia brasileiro, mais nada. Título sul-americano e título gaúcho. Os 3. Se falava em título dos 3 campeonatos. O Inter não conseguiu nenhum. E, exceção o brasileiro que conseguiu uma baita recuperação, os outros 2 foi eliminado de forma vexatória. Então eu acho que é decepcionante pelo contexto da temporada, mas estes últimos 3 meses empolgam a torcida para o ano que vem. No Brasileirão, quem ficou com a última vaga no Z4 foi o Atlético Paranaense. E eu fico muito feliz com essa notícia. É um time que merece. Mas, com isso... Impacto. Vai confiar, tá, vai lá. Alguns jogadores vários jogadores do Atlético Paranaense podem ser aproveitados, né? Canóbio, Eric, os próprios goleiros, dependendo, né? Eu duvido, talvez que eles saiam, porque são da base os 2, né? Sim. O Velink e o Mikael, eles têm uma identificação. O Thiago Heleno tem uma identificação, o Fernandinho tem uma identificação, mas ele é absurdo, não sei como é que vai ser. Fernandinho farda no Grêmio. Então, cara, vamos falar agora um pouco já pensando nos elencos de Grêmio e Inter para 2025. Começando pelo Inter. O Oscar, que fica nesse... Ele saiu do time dele na China, Xangai Port.
enfim, teve até choro. Foi 9 anos jogando futebol, ganhando muito dinheiro. Mas ele falou que para 2025 ele não pensa em voltar ao futebol brasileiro. Também teria que brigar com o São Paulo e talvez até com o Flamengo pela contratação do Oscar, mas ele não vem para o Inter, pelo menos não em 2025. Mas tem uma dupla do Atlético Paranaense que está sendo cotada, que é o Eric e o Canóbio. A gente sabe que, por exemplo, para o Canóbio, o Wesley deve ser vendido para o Inter, talvez seria uma reposição. Tu acha que eles têm nível para jogar no atual Inter? Cara, eu não sei, a temporada do Canóbio foi muito abaixo. Eu particularmente gosto bastante do futebol do Eric, mas o Canóbio foi muito abaixo e, cara, bem abaixo do Wesley hoje, caso o Wesley seja vendido. Bem abaixo. O Wesley fez um baita campeonato brasileiro, sem dúvida um dos 20 melhores jogadores desse campeonato brasileiro. Mas o Canóbio não tá nesse patamar, ele tá bem abaixo. Até com esse trio ofensivo de mais opções que o Inter tem, Tabata, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley, eu diria que até mesmo no elenco do Inter tem reposições melhores que o Canóbio hoje. Agora, o Eric, sim, o Eric chega e briga por espaço. Eu adoraria no Grêmio também. É? Sim. Cara, tem outro jogador que é do Atlético Paranaense que talvez possa pintar, principalmente no Inter, que é o... Meu Deus. O Rufi. Qual é? O Gabriel? O Gabriel Rufi. Cara... não teve muito espaço no Atlético Paranaense. Talvez agora com o Roger? Ele vinha de uma boa campanha com o Corinthians, depois veio pro Inter, fez uma boa temporada, depois foi arquivado pelo Cudê, pediu para sair, foi para o Atlético Paranaense, não teve sequência. É um jogador que já teve boas passagens pelo Inter. Eu acho que ainda assim não é o caso. Hoje o Inter está melhor servido que o Gabriel, mas para elenco ele pode servir sim. Uma posição que o Inter e o Grêmio precisam muito são os zagueiros, né? Mas não dá para aproveitar zagueiro de time que cai pra Série B. Não tem mesmo. A gente tem a renovação do Gabriel Mercado automática, porque, enfim, ele está lesionado e ele volta só em julho de 2025. Então o contrato dele deve ser renovado até o fim de 2025. Mas a gente viu, provavelmente o Vitão vai sair. O que tu acha do retorno de Juan Jesus? Cara, o Juan Jesus é um zagueiro que tem longa bagagem na Europa, jogou por Napoli, Roma. Claro, nunca foi um protagonista, mas ele tem essa bagagem de Europa que no futebol brasileiro agrega bastante. Ele pode chegar e ser um zagueiro que venha se consolidar e pode chegar e ser um zagueiro que não consiga se adaptar, até porque, querendo ou não, é um período muito longo de um futebol completamente diferente, mas que ele tem bagagem para agregar o Inter, ele tem. E com certeza seria um substituto à altura, se não melhor que o Vitão. É muito tempo de Europa, não sei dizer o certo, mas eu acho que são mais de 10 anos. São mais de 10 anos de Série A italiana. Então, assim, a agregar ele tem. E são mais de 10 anos em grandes clubes. Rodou por Roma, rodou por Napoli, teve empréstimos para outros clubes da Itália. Então, ele é uma peça a nível Vitão de reposição, se não o melhor. Mas tem que ver essa questão da adaptação. Bom zagueiro ele é. Óbvio que tem que ver a questão se o jogador quer, mas você não acha que uma possibilidade de zagueiro para o Inter seria recuar o Fernando? Porque o Rômulo tá jogando bem e tem o Thiago Maia. É que o Fernando ele não é tão alto quanto um zagueiro, né? Mas, claro... É que ele já desempenhou, né, a função esse ano em alguns qualidade jogos. Técnica para fazer essa saída de jogo, sem dúvida nenhuma ele tem. É o melhor passe depois do Patrick do Internacional é o Fernando. Ele é muito acima da média para construir jogadas, sair jogando, enfim. Ele tem essa qualidade para ajudar o Inter. Mas eu acredito que não vai ser essa alternativa. Eu acho que o Inter vai ao mercado tentar buscar um zagueiro para repor o Vitão. O Inter também, nos zagueiros, vai ter o Cleiton Sampaio, que teve suas partidas boas. Ele falhou agora contra o Fortaleza, mas enfim... Jogo protocolar, o time estava de férias, enfim. Não é tão culpa dele, mas nas partidas que ele tem entrado, ele tem ido muito bem. E se eu não me engano, o primeiro jogo dele pelo Inter foi o Grenal, né? Foi o Grenal. E ele foi jogar numa fogueira e ele deu desempenhou... conta do recado. Claro que contra o Grêmio 2024, o David Braz daria conta do recado. Não, mas é que pode ser jogado, ainda mais jogando na própria casa, que a torcida tá ali para cobrar na hora o que ele não fizer. Outros jogadores que devem sair é o Alário,
Que tem Não tem salário espaço. enorme, não tem espaço, não tem por que ficar no Inter. O Johan, que apesar de desempenhou colorado, não rendeu nada do esperado. Tem que resolver a situação do Bernabé, que talvez deveria ser, junto com os zagueiros, a principal preocupação. Eu acho que é a prioridade do Inter. É o Bernabé. Mais que zagueiros. É contratar ou, enfim, porque estender esse o modelo de empréstimo. jogo do Roger passa muito pelo Bernabé pisar na área toda hora. Na área eu digo no último terço do campo. Ele agrega muito sendo mais um jogador de ataque. Pela esquerda ele tem esse bom cruzamento, foram diversas assistências, alguns gols. Então eu acho que o 2025 passa por manter o Bernabé. Mas o Bernabé ele foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Isso aí deve aumentar o passe dele e deve complicar mais essa situação. Sem dúvida. Ele já está valorizado. O Inter tenta acertar a situação direto com o Celtic antes de abrir a janela de transferência. Porque a partir do momento que acabar o contrato de empréstimo, dia 31, aí vai ser um leilão pelo Bernabé e o valor dele vai subir. Vai ser uma proposta. A gente não sabe, a gente sabe que ele pelo menos não reclama de Porto Alegre. Ele já está ambientado no clube. Ele já falou que na época do Kudê, que ele não tinha espaço, ele pensou em sair, mas o Roger, que enfim, quando o jogador foi um baita lateral, ajudou ele, talvez como ninguém. E tem que ver o que vai acontecer. Mas é a prioridade do Inter. O Inter do Roger passa pelo Bernabé. O Inter também perdeu o goleiro Fabrício, que até foi sondado pelo Ipiranga. Acho que não vai fechar, não vai pro Ipiranga. Mas o Inter também não precisa pensar em goleiro. Eles têm o Rocher, tem o Antony, tem o Ivan, que vai estar se recuperando de lesão agora. Mais um dos investimentos do Inter para 2024. E o Rocher que fez 3 partidas. A gente precisa falhar. Falhou igual um goleiro horroroso. Falhou de uma forma que não se pode falhar. Mas também era a mesma ideia. Festivo. É a mesma ideia. Mas aquele contra o Fortaleza não dava. Nem jogo festivo. Não dá. Nem pelada. Que isso. Mas agora é férias, é para descansar. Tem que levar em conta também que ele não descansou em nenhuma data FIFA, até porque ele foi titular nos jogos do Uruguai. Mas no Grêmio, cara... O goleiro não cansa. Cara, fim de ciclo pro Renato. Tu tá até com a camisa comemorativa, né? Enfim, sobre... Cara, é a camisa do Renato, é a história do Renato, tá nessa camisa. A Libertadores que ele conquistou em 83, a primeira do Grêmio, o Mundial que ele conquistou também, em cima do Hamburgo, da Alemanha. Como é que tu se sente dando adeus ao Renato? Talvez por alguns anos, de forma definitiva. A gente sabe que o Renato é o único ser humano que sempre vai sair com as portas abertas do Grêmio. Mas como é que tá a sensação de dar adeus ao ídolo? Cara, eu falei o ano inteiro que eu não queria que o Renato saísse, que eu queria que o Renato saísse devido às circunstâncias, devido ao futebol apresentado, era o melhor pro Grêmio, o melhor pro Renato. Mas aí quando dá a notícia e, enfim, tem toda a repercussão, vídeo do clube, vídeo do Renato, daí bate aquele toquinho no fundo da alma de como se não precisasse ser agora, mas a verdade é que precisava ser agora. Eu sou muito grato ao Renato por tudo que fez pelo Grêmio, como jogador e como treinador, mas agora era o momento de encerrar esse ciclo. Eu senti um pouco da dor de perder o ídolo, perder o ídolo como treinador, né? Ele jamais vai deixar de ser ídolo, mas o fato é que vai ser bom para ele, vai ser bom para o Grêmio. O sentimento de momento foi de tristeza, mas depois vem logo a felicidade de ver que pelo menos o Grêmio está visando uma reconstrução. Porque não sai só Renato, sai toda a comissão técnica. O vice-presidente Antônio Brum, os 2 auxiliares, Alexandre Mendes e Marcelo Salles. Pois é. Acontece uma limpa no Grêmio e a tendência é que aconteça essa limpa no vestiário também. Então dá para ver que o Grêmio, a diretoria do Grêmio, no caso o presidente, percebeu que o ano do Grêmio foi uma tragédia. Ele precisava reformular. E eu acho que o Grêmio começa, ainda na semana de final de Campeonato Brasileiro, a essa reformulação. E é isso. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo começar essa reestruturação do clube, melhor, porque o Grêmio tem condições de fazer um bom 2025, um 2025 competitivo.
Eu não digo, o Grêmio não vai chegar favorito a nenhum campeonato, mas o Grêmio tem condições de fazer um 2025 competitivo. Das pessoas que estiveram no Grêmio neste ano, quem já saiu além do Renato, dos auxiliares e do vice-presidente? O Jeromel, que se aposentou, o Fábio, que também se aposentou, o Duqueiroz, que foi dispensado, mas ele não foi nada perto do que se esperava, do que uma vez ele foi no Corinthians em 2022. Ele foi dispensado, né? Ele nem foi utilizado, nem vai ser. Quem pode sair? O Reinaldo, que aparentemente o Reinaldo quer estender o vínculo, mas o Grêmio não quer. Óbvio, os jogadores dependem da comissão técnica que vai chegar. Mas o Rodrigo Caio, que o vínculo termina no final desse ano, e ele teve alguns lampejos nessa reta final, mas também não sei se vai ser o suficiente para manter ele, porque... Se ganhar 20 mil por mês, pode ficar. Se não fosse os problemas dele, as lesões... Ele era um baita Tu zagueiro. acha que ele seria, assim, quase seleção brasileira, se não? Sim. O Rodrigo Caio era um baita zagueiro. Baita zagueiro. É outro que fisicamente já não aguenta mais, por causa das lesões, mas enfim, tecnicamente é um baita zagueiro. O Soteldo, ele pertence ao Santos, ele tem outros clubes interessados nele. Tem muitos, ele é um jogador que divide opiniões, né? Porque apesar dele ser muito bom, ele pode comprometer o Grêmio. Eu não nego que o Soteldo salvou o Grêmio da Série B esse ano, assim como o Bright White, assim como jogadores que decidiram jogos específicos. Mas o Soteldo compromete muito o Grêmio tecnicamente. E não dá para te pagar o dinheiro da multa, né? Mais de 20 milhões de reais. Num jogador que te compromete taticamente. Eu acho que é tchau e obrigado pro Soteldo, que volte pro Santos e vai ser revendido. Acredito que não joga no Santos também. Depende, né? Se o Neymar estiver aí, todo mundo vai querer. O Braithwaite, né? O dinamarquês, ele tá no radar do Sevilha, da Espanha. Fica o Braithwaite. Ele, né, deu todo aquele bololô com o presidente, ele aparentemente reclamou de algumas questões profissionais do Grêmio. Mas eu acho difícil ele sair. Eu não sei até quando é o contrato dele, acredito que não é até o final desse ano. Deve ser até mais. Até o final do ano que vem. E, cara, o Brett White, que saiu essa semana, que é um cara que se doa muito pelo Grêmio, né? Que se cobra quando joga mal. Acho que foi o empresário dele que falou que teve uma partida em específico que ele perdeu gols e ele não se conformou, chamou o personal no mesmo dia para ir treinar depois da partida. Os outros, no dia seguinte, às 6 da manhã, estava na academia. Então, cara, ele é um cara que realmente demonstra se doar pelo Grêmio. Eu gosto muito do Bright White, eu gostaria que ele ficasse, apesar das propostas do Sevilha. O Diego Costa, que é o outro centroavante que termina o contrato, não sei se vai renovar, acredito que não. Muito obrigado, Diego Costa, e até a próxima. Não fica pra ti? Não fica, pra mim não fica. E aí tem os goleiros. O Grêmio tem o Marquezin, que nos últimos jogos virou o Super Marquezin, e já até dando declarações falando que quer ganhar um título com o Grêmio, mais do que o Campeonato Gaúcho, né? Tem o Kaique, que jogou o jogo final, jogou o penúltimo jogo também. Kaique tem interessados, né? Tem? Tem. Ele tem 3 clubes interessados, se não me engano, Ceará e 2 times que subiram da Série B interessados no Kaique. Cara, é um jogador que é espalhafatoso, como a gente comenta, teve algumas falhas, mas não deixa de ter ganhado o Campeonato Gaúcho, Sim. foi o titular. E, enfim, o que pega muito no Kaique é a questão dos times que ele passou, né? Ele não tem uma grife, digamos assim. Agora ele vai começar a ter. Agora ele vai ter com essa passagem pelo Grêmio, porque ele é da base do Vitória. Ele teve passagens pela Seleção Brasileira de Base. Ele jogou, acho que foi a 2ª divisão dos Estados Unidos, acho que não chegou a ser a 1ª divisão. A divisão não MLS, né? Isso. Aí depois ele estava no Ipiranga, e aí ele veio pro Grêmio e foi campeão gaúcho. Aí depois tem o Felipe Scheibig, que provavelmente vai ser dispensado. Aí um abraço para ele, tomara que consiga algum trabalho. E tem o Breno, o Gabriel Grando, que voltou do Cruzeiro. O Rafael Cabral vai voltar para o Cruzeiro. Então acho que dá para aproveitar o Breno ou o Gabriel Grando? Cara, eu acho que um dos dois vai ser o reserva do ano que vem. O Grêmio deve vender um dos dois, e se algum dos dois tiver clima ainda para ficar no Grêmio, deve ser o reserva do ano que vem, porque o Grêmio não... Com a quantidade de goleiros que o Grêmio tem, ele não precisa ir ao mercado. Eu, particularmente, sou um defensor de que se um desses goleiros tivesse sido melhor trabalhado e tivesse um desenvolvimento
adequado, o Grêmio teria desenvolvido um para ser titular do Grêmio, né, nessas próximas temporadas. Não aconteceu. Não aconteceu. Os dois acabaram em decadência no Grêmio, culminaram no rebaixamento. O Gabriel Gano ainda teve quase uma primeira divisão inteira para jogar, mas enfim, uma primeira divisão que o Grêmio foi a quarta defesa mais vazada, então, querendo ou não, cai um pouco no goleiro. Se eles fossem melhor desenvolvidos, acho que eles até teriam futebol para ser titulares no Grêmio. Mas um dos dois, eu acredito que, pelo menos se eu fizesse a montagem do elenco, eu manteria como reserva no ano que vem. E claro, o Marquezinho titular, pelo que demonstrou, tem que ser o titular. Tem o próprio goleiro aquele que era... O Adriel. Ele também tá para voltar pro Grêmio, Tá para voltar, né? também agora. Mas aí o Adriel vai fazer mercado. Tem que vender ele. Não tem como ficar. Eu acho que não tem Grêmio para ficar. Eu acho que o melhor entre o Breno e o Gabriel Grando é o Gabriel Grando, mas eu não sei se ele teria muito vai optar clima. por ficar, porque ele já... é muito triste, dá pra dizer. Porque ele ia pro Cruzeiro, aí contrataram o Cássio. E aí não tem como ele jogar. E o Cássio falhou na final do Sul-Americano. Mas não tinha como fazer. E o Gabriel Grando, ele já tem uma rodagem pra ser titular. Pra ser titular em outros clubes. Ele tem uma rodagem pra não ser banco. Sim, com certeza. Tipo assim, o Gabriel Grando, ele é titular em outras equipes do Brasil. Ele é? Sim. Talvez esses que subiram, até uns outros da Série A. Juventude se vendeu o Gabriel agora, que enfim, tem interessados no goleiro Gabriel, com certeza. Mas, em relação a técnicos, tem alguns nomes que pintaram por aí, né? O Tite e o Hernan Crespo já falaram que não vão ir para o Grêmio, assim como para o futebol brasileiro em geral. O Tite ele quer fazer uma carreira na Europa ou até no Oriente Médio. O Hernan Crespo quer ir para a Europa, então não cogitaremos esses nomes. Tem o Pedro Caixinha, que talvez seja o mais provável, pelo menos é o que vem sendo noticiado. Ele estava no Red Bull Bragantino. Ele não assumiu nenhum clube depois, né? Ele está sem time desde que ele saiu. Tem o Luiz Castro, que quer muito dinheiro para assumir um time. Mas é uma baita pedida. Mesmo com esse dinheiro, esse valor todo seria 2 milhões, 2 milhões e meio, né? Junto com a comissão técnica. Cara, eu acho que para ter um bom time, um time bem treinado, vale a pena. Não tem o que fazer. Então tá aí a opinião do Lucas Sena. E tem o Gabriel Milito, que estava no Galo, que ele fez um bom trabalho até o final. Aí no final... Tem um cara que não tá livre, mas eu queria muito. Thiago Carpini. É mesmo? Queria muito. Assim, é o meu desejo no momento, visto que... Sério, cara? Visto que o Tite não vem, o Luiz Castro, o Grêmio, não vai querer porque é muito caro, e eu queria o Thiago Carpini. Que não vem, porque ele fechou com o Vitória, ele se achou lá... eu acho difícil, cara. Ele tinha se achado com o Juventude, o Roger também achou o Juventude, mas quando te surge a oportunidade de treinar um grande do futebol brasileiro... Mas é que eu acho que ele tomou um balde de água fria com a questão do São Paulo. Porque ele sai do Juventude bem, que ele era, assim, amado pela torcida. Ele tirou o time acho que da penúltima posição, da última posição. Do 17º da Série B para segundo. Ele sobe. Aí, antes do Gauchão começar... Ele vai para o São Paulo, porque o Dorival vai para a Seleção Brasileira. Ele ganha a Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras, mas depois de alguns jogos ele é mandado embora. Ele tem uma oportunidade do Vitória, ele mantém o Vitória não só na primeira divisão, como consegue uma vaga na Sul-Americana. E acaba invicto 9 jogos mesmo. Sim, aí no último jogo ainda empata com o Flamengo estando à frente do placar 2 vezes. Cara, eu acho difícil. Acho que ele tomou um susto assim com o São Paulo. Ele viu que ainda tem uma caminhada. Mas difícil tudo é. Não, beleza. Precisa, ter ambição. Eu acho que se não for o Luiz Castro, que é uma pedida muito grande, não pode se atirar no Caixinha, que fez um ano bom com o Bragantino e depois foi praticamente rebaixado. O Bragantino foi rebaixado, o Caixinha não, mas ele deixou o time nessa situação. Então, eu não gostaria de ver o Pedro Caixinha no Grêmio, por exemplo. Eu acho que o que o Grêmio pensa seria no Thiago Carpini, assim como em qualquer outro técnico mais novo que surgir, é no combo com o Filipão, que eu comentei agora mais cedo. Que é ter um cara ali mais experiente, mais veterano, que falou que não quer treinar, mesmo que ele já tenha falado isso outras vezes e tenha treinado times depois, né? É o combo de ter a experiência, mas um treinador novo, ainda acumulando experiência, mesmo com algumas vitórias no currículo,
para comandar o time. Talvez fosse mesmo a melhor opção. Eu acho bem difícil. Bem difícil. Eu acho que é difícil também. Não custa sonhar. Mas é uma baita opção. Ele fez toda a carreira dele com exceção de São Paulo, que ele é campeão e depois, claro, engata uma nova fase. Mas era uma circunstância bem diferente. Ele chegou para tapar um buraco num elenco que até por ali ele não montou. Então realmente foi difícil. Agora no Vitória, a arrancada que ele faz do Vitória, da zona de rebaixamento do Vitória, era até as últimas 10 rodadas tinha uma chance de rebaixamento altíssima. Conseguiu arrancar no Campeonato Brasileiro, acabar na parte de cima da tabela ainda. Com o Juventude, ele tirou da 17ª colocação da Série B para trazer a Série A. E com o Água Santa, ele foi vice-campeão paulista com o Água Santa. Então, cara, ele só tem bons desempenhos na carreira dele, à exceção de São Paulo, que também foi campeão. Então, eu gostaria dessa aposta. Eu gostaria de apostar em Thiago Carpini. Bom, a gente só vai ter futebol jogado do Grêmio e do Inter só no ano que vem. No próximo episódio, na semana que vem... E é logo, hein? Os caras só tem um mês de férias. A gente vai voltar a falar... vai falar do Gauchão, vai falar de tudo que está por vir. Mas o futebol que a gente tem para acompanhar do Brasil é o Mundial, com o Botafogo. Botafogo joga hoje. Que joga hoje, nessa quarta-feira, joga às 2... Nossa Senhora! Às 2 da tarde contra o Pachuca, do México. Que saudade. Time do John Kennedy, do Flamengo. Não deve jogar hoje, obviamente. Do Fluminense. Que saudade do Pachuca, hein? É. O Everton Cebolinha fazendo gol na semifinal do Mundial. Cara, a gente tem 1 minuto pra terminar. Dá um placar pra Botafogo e Pachuca Não, dá o placar primeiro. 2-0 Botafogo. 2-0? Sim. Eu dou 2-1. Quais as chances do Botafogo ser campeão mundial? Primeiro que o regulamento mudou e dificultou a vida do Botafogo. Agora vai ter que jogar mais 3 jogos. partidas, enquanto o europeu só joga 1. Mas, cara, as chances há. Mais do que em outras oportunidades e outros clubes. Mais do que em outras oportunidades. O Palmeiras teve bastante chance contra o Chelsea, mas o Real Madrid não vive um bom momento. E é difícil falar o Real Madrid não vive um bom momento, né? Meu Deus do céu. Ainda assim, é muito melhor que o Botafogo com a qualidade dos jogadores. O Mbappé está lesionado. Ou seja, talvez não viaje para o Mundial de Clubes. Então, assim, há chances, há como sonhar, mas elas ainda são muito baixas. Eu diria uns 10%. Bom, veremos. Tem que chegar na final primeiro. Tem que chegar na final primeiro. Decidir. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Hat-Trick. Muito obrigado pela sua audiência e companhia de sempre. Até mais.